Ó, vou perguntar até pro Mauro também, né, que acompanha muito também o futebol argentino. Rossi é goleiro para ser titular? E outra, Luiz Araújo. Vai chegar hoje no Rio de Janeiro, 9ª contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E a 7ª maior dentro do Flamengo. O atleta de 27 anos foi comprado por 9 milhões de euros, 48 milhões de reais, tá? É também um jogador para chegar e mudar e ser titular do Flamengo? Foi pedido do Sampaoli, não foi? Foi, né? Foi. É o ponta-direita que eles queriam. Tentaram o Ângelo, não fechou com o Santista, contrataram esse rapaz. O Flamengo já tinha tentado ele antes até do Sampaoli chegar. A tendência é que seja utilizado também bastante. E o Rossi, assim, cara, o cara foi goleiro do Boca. Ele pode ser goleiro de qualquer time da América do Sul. Se é goleiro do Boca Juniors, você joga em qualquer time. Quem joga no Boca, joga no Flamengo, joga no Corinthians, joga onde for. Não tem essa. Agora, mas claro, ele foi bom goleiro no Boca, regular. A torcida adorava ele, né? Muito tempo, né? Por muito tempo, né, mano? Ele é um goleiro de muita personalidade, é um cara de jogo grande, né? É um cara que não vai tremer, pegador de pênalti, não é brilhante com os pés, de fato, como o Santos também não é. Mas é um goleiro que chega com um certo peso, né? A torcida não queria que ele saísse, depois houve uma animosidade, porque o contrato foi chegando no final. O Riquelme O Riquelme faz o que ele quer, teve essa festa agora, a despedida dele, o Riquelme é dono do negócio lá. Então pouca gente questiona o Riquelme, mas ele toma decisões meio controversas. O Pavon saiu assim, o Boca já perdeu os jogadores por conta de uma certa intransigência do Riquelme. Ele fica pé da vida, rompe... Briga com todo mundo, né? Briga e dane-se. Aí o que aconteceu? O Rossi ficou um tempo ali se aproximando do final do contrato. E não renovava. Nesse intervalo de tempo, né, o Flamengo jogou a carta para ele, ó. Lógico, via a gente quer o goleiro. Tá no final de contrato e tal. Pô, mas como é que vai ser? Começa aquela conversa. A gente vai pagar tanto para você. Aqui paga-se muito mais do que na Argentina. Ainda mais do jeito que vai o câmbio blue, o câmbio que for lá, a moeda se desvaloriza a cada segunda. Tanto que os contratos muitas vezes são todos feitos em dólar. Lá você vai comprar um carro em dólar, vai comprar uma casa em dólar. Nada é em peso, porque não tem como. Você vai comprar um carro hoje, cada dá um preço. Você vai pensar, vou almoçar, na volta do almoço eu vejo. Aí você volta lá na loja, não, já aumentou o preço. Mas como? Não, quando você almoçava, é sério. Mas é mesmo. Sem zoeira, é exatamente assim. Então tudo é dolarizado. Então é complexo a coisa. E claro que os contratos de publicidade, muitas coisas não são em dólar. Então os clubes sofrem bastante com isso. O ingresso é em peso, o cara compra o ingresso na moeda local. Então, criou essa situação. Quando o Flamengo seduziu, digamos, o goleiro, né? E aí ele também não quis mais. Aí o que eu falei com os colegas da imprensa argentina, aí alguns que são bem assim, pró-Riquelme, não, porque o Román ofereceu uma proposta, maior salário do futebol argentino para ele. Eu falei, pô, oferecer maior salário? Eu duvidei, né? Falei, peraí, isso aí é a história que estão dizendo para jogar o goleiro contra a torcida, porque ele não vai ficar. O Riquelme meio que comeu bola, porque demorou a renovar, e aí o Flamengo tentou fazer um acordo para liberá-lo logo e pagar uma grana para o Boca. Os dirigentes foram lá até a Argentina, tiveram lá até fazendo... Qual foi a outra negociação? Foi fechar com o Rossi, isso. Na época até se falava muito lá do colombiano do River Plate lá, o Quinteiro, que acabou não vindo. Que é o gordinho lá, o Quinteiro do Verde. Os dirigentes estavam lá na Argentina e foram tentar conversar com o Riquelme. O Riquelme não recebeu, não estava em Buenos Aires. Eu lembro que eles não... O recado que ele mandou pelos seus interlocutores, eu falei assim, olha, eu estou com meus filhos aqui, tudo, não vou. Cara, peraí, então você manda alguém, faz uma videoconferência, né, telefona. Ele não falou com os caras. Aí os caras pegaram a malinha, voltaram para o Brasil, e o Rossi assinou um pré-contrato. E aí o Rossi ficou queimado no Boca, né, porque a torcida fica com o Riquelme, claro. E ele foi emprestado lá para o time do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, agora vai chegar. Não estava jogando regularmente lá, então deve estar meio fora de forma. Agora foi um negócio de oportunidade. O Flamengo pegou um goleiro do Boca sem pagar multa, pô. Vai pagar o salário, luvas e tal, mas não pagou multa rescisória. Agora, se ele vai fazer sucesso ou não é outra história. Agora é um goleiro maduro, de personalidade, um goleiro... O cara que joga no Boca, joga no Flamengo, joga em qualquer lugar. Você não está contratando um goleiro do All Boys, né? De um time menor, que pode ser até bom, mas de repente chega num clube grande e é diferente. Eu acho que foi uma tentativa interessante. E se estabelece aí uma disputa. O Flamengo ficou muito tempo sem goleiro, né? O Flamengo não tinha goleiro. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro, que não tinha goleiro. Muralha, Thiago, lembra? Hugo. Depois o Hugo. Era o Hugo e o Diego Alves. A última que os dois estavam muito mal. O último goleiro que o Flamengo teve foi o Diego Alves. Mas no final já não era mais um goleiro tão confiável assim, né? O Santos no Flamengo não se firmou até hoje. O Matheus ainda é um garoto, quer dizer... É um goleiro experiente, eu acho que foi uma contratação interessante. Mas não acho que ele vai entrar direto, acho que vai treinar, o São Paulo vai observar e
Em algum momento vai colocar em algum jogo, vai depender muito lá do dia a dia. Acho que ele está prestigiando bem o garoto, né? Que no domingo até falhou num dos gols do Santos, né? Acho que ele rebateu mal aquela bola. Foi a primeira falha que ele comete aí nesses jogos. Compensação contra o Bragantino, não fosse ele, uns 7 ou 8-0. Agora, a partida que não pode ser esquecida, né? Tem gente querendo jogar para baixo do tapete, né? Já percebeu? Tem gente trabalhando para, não, aquilo foi um acidente. Tem uns coleguinhas aí que já estão tentando colocar para baixo do tapete. Ué, do Santos também foi péssimo. Como se o jogo não tivesse acontecido. Não, mas o Santos foi péssimo, mas do Bragantino foi uma vergonha. Foi. Aquilo foi vergonha. Tomar de 4-0 e assim, o goleiro fazendo várias defesas. Muita velocidade. Você toma a bola no gol. Peraí, o que é aquilo ali, meu amigo? 10 dias sem treinando e você joga aquilo ali. O Bragantino atropelou mesmo. Aí termina o jogo, o jogador vai dar entrevista. Não, realmente jogamos mal. Isso a gente sabe. Explica por que jogaram assim. A pergunta é essa. Por que jogaram assim? O que aconteceu? Estavam com dor de barriga, passaram mal. O que aconteceu? Aquilo é uma vergonha. Eu acho impressionante como um jogo daquele não tem consequência, cara. Sabe? Assim, consequência nenhuma, assim. Nada. Tem que ser de consequência. Não, cara, lá não. Acho que a diretoria tem que entrar em campo. Tem que chegar alguém e falar, o que é isso? O que vocês estão pensando? Que negócio é esse, meu amigo? Que jogo foi esse? Depois de 10 dias. Não pode ficar só em cima do técnico. O presidente tinha que ir lá, o vice de futebol tinha que ir lá. Eles dois. O Dandinho e o Marcos Braz. Aí era pra ter reunião. Que isso? Que negócio é esse? Mostra o vídeo pros caras lá, pega assim, um compacto do jogo, chega no auditório todo mundo, mostra. Olha só o que vocês fizeram. O que é isso aqui? Vocês têm vergonha? Quem tem coragem de falar isso para jogador de futebol? Deveria ter. Deveriam ter coragem. Mas não tem. Não tem, não só no Flamengo, não. Geralmente os dirigentes gostam de ser amigo do jogador e passar a mão na cabeça do jogador. Agora a relação tem que ser profissional, cara. Salários altíssimos, está vestindo uma camisa de um time importante, campeão da Libertadores. Os caras andam de voo fretado, CT de primeira linha, se alimentam bem, ganham bem, recebem em dia. O Flamengo não atrasa salário há mais de uma década. O que é que falta? Agradeço a mim, viu, Flamengo? Essa parte aí. O que é que falta? Agradeço a mim essa parte aí, Mauro. Falando sério. Eu sou responsável por isso. E os caras não querem Já treinar. que você tem essa capacidade de organizar financeiramente o clube, o Corinthians deveria organizar o Corinthians. Eu sabia que eu ia. Lógico. Não, lá nem aí não. Aí essa matemática. Lá nem você tá da jeito. Não, aí não. Aí não tem como. Essa semana, no domingo, quando eu saí aqui do programa, eu fui no aniversário de um amigo e tinha lá um vereador do Rio que ele é diretor lá do Flamengo. Ele me falou que tem um negócio do banco, que vão fazer um banco para a torcida do Flamengo, ligado ao BRB. Não, existe uma... Não tem um projeto mais ou menos assim? Ele estava me existe explicando. uma possibilidade de criar um banco digital em sociedade, BRB e Flamengo. Um banco ele estava me explicando isso. Existe essa possibilidade. Isso é um projeto que ainda não foi concluído. Se isso acontecer, o que se fala, o que se comenta... Assim, ele estava me comentando isso, aí não vai ter para ninguém mais. É coisa de muito dinheiro, muito dinheiro. O que fala-se assim, em bastidores é que se isso acontece, esse dinheiro seria utilizado para algum projeto, tipo fazer um estádio, e não para colocar no time de futebol. Que eu acho que é óbvio. Se o time está forte, está bem, se você tem ainda a possibilidade de elevar o faturamento de forma tão abrupta, você tem que pegar essa grana e colocar em alguma coisa concreta, né? Não, ele falou isso para fazer isso. Que aí seria fazer o estádio. Eu falei já outras vezes. Ou você constrói o estádio, ou você vai chegar lá para o governo do estado um dia e falar assim, eu quero comprar o Maracanã. Como o Bayern de Munique comprou a Allianz Arena. Ele comprou. Aquilo foi construído com dinheiro público, depois de um plebiscito que a população de Munique aprovou a construção do estádio, que já tinha um estádio olímpico da final da Copa de 74 e também das Olimpíadas de 72, né? Então, quando houve a discussão que a Copa ia ser dentro de alguns anos na Alemanha, eles discutiram lá. E aí aprovaram a construção de um novo estádio. Foi feito com dinheiro público, depois o estádio ia ser comprado pelo Bayern e pelo Munique em 1860. Só que o Munique em 1860 estava quebrado, foi para a terceira divisão, não conseguiu pagar, o Bayern ficou com o estádio para ele, pagando ao poder público ali. O Bayern tinha dinheiro na época, eu lembro que o Gerd Wenzel me contou essa história, tem tempo isso. Ele falou, o Bayern tem dinheiro em caixa para pagar o estádio à vista, se quiser. Mas como está financiado, está parcelado, não precisa, vai pagando parcelado. Mas o Bayern tinha grana para comprar à vista o estádio se quisesse. Mas se isso for verdade, claro que ninguém fala em vender o Maracanã. Eu estou falando, não é levar uma mata, não. Estou falando assim, compra. Quanto é? 1 bilhão? Né? É 1 bilhão? Compra. Parcela e compra. Vamos lá. Taquerão. Manda a fatura. Ó o Coringão. Manda a fatura. Ouviu o Mauro. Manda a fatura aqui, bomba. Taquerão. Então constrói o estádio. Mas é do povo, pô. Então constrói o estádio. Eles não privatizaram o Maracanã e não entregaram lá para o Odebrecht? Não privatizaram? Então vende e bota dinheiro em caixa. Dinheiro para fazer escola, hospital, para aquilo que a população precisa. E não estádio de futebol. O estádio de futebol não tem que ser feito por poder público. Eu falei do exemplo da Alemanha, mas é outra civilização, né, gente? É outra sociedade. Primeiro que sobra dinheiro, a Baviera é a região mais rica da Alemanha, que é a maior economia da Europa,
é outro patamar, é completamente diferente. Aí eles vão, tem grana para construir um estádio, a cidade tem tudo, você anda por Munique, você vê, pô, a cidade é absurda, pô, tem tudo, não falta nada. Lá não tem valão, gente morando em favela, pessoas que passam fome, não passa nada disso. Lá todo mundo vive bem, é outro planeta. Então os caras têm condição de fazer isso. E ainda assim o clube foi lá e pagou. Quando eu falo isso, fica bem claro, não é favorecer Flamengo, não, o Flamengo e o Fluminense. Não usa o estádio? Então fala, o preço do estádio é tanto. A condição de pagamento é essa, tem condição, compra, não tem, não compra. Ou então você pega e fala, vou construir meu estádio, compra um terreno e constrói. Isso se esse dinheiro entrar, isso é um projeto lá, junto com o banco. Tipo o Mineirão agora, o Mineirão também. Vai ficar o Atlético construir seu estádio. O Independência está lá. O Mineirão vai virar o Cruzeiro. O Cruzeiro não está jogando no Independência. É aquele negócio que tem esse tipo de poder, que é o Mineirão, por exemplo, e o Maracanã, nunca... É político que cuida, lógico. Mas nunca passou pela cabeça que se o locatário for embora, não vai ter o que fazer com aquele elefante branco. Isso vale para o Mineirão, né, que vai sofrer muito, né, e vale muito para o Maracanã. Sim. A gente já falou aqui, quando estava essa briga dos 3 clubes querendo jogar todo mundo lá e tal, a gente falou, olha, se o Flamengo construir o estádio... O Vasco não pediu para jogar lá ontem, né? Foi jogar na Ilha do Governador. Podia ter jogado ontem no Maracanã, né? Não gosta tanto de jogar no Maracanã? Ontem não queria, né? Não, é sério? Joga sem público no Maracanã, o Vasco, e não foi. Ontem não era jogo maracanável, como eles falam. É brincadeira isso também, né? Então... É brincadeira, né? Quer dizer, se o Flamengo construir o estádio dele 2, 3 anos... É o que leva numa construção que tem grana, né? Para construir um estádio, se acontecer isso, dentro de 3 anos, aquilo vai ter um sério problema. Porque o grande locatário é o Flamengo. Os outros, com todo respeito, eles não são... Aconteceu com o Pacaembu e o Corinthians, né? Entendeu? Sim. Quer dizer, o Corinthians foi embora, o Pacaembu tem que criar uma outra alternativa. Fez a licitação, vai fazer uma coisa diferente. Tudo bem. Mas é diferente também o tamanho do Pacaembu, claro. A cidade, onde fica localizado. Tem uma diferença. No caso do Maracanã, realmente, quando o Flamengo for embora, se conseguir construir o estádio dele, vai ser um problemaço. Eu acho que, é claro que quem resolve é igual gestão de clube. Dane-se. Daqui 5 anos o Mauro César, que é mais eu governador. Não sou mais eu governador, e o Mauro que segura essa bucha. Eu sei que é assim, mas friamente é um pipinaço. Porque o que custa... Altíssimo, né? Nossa. Porque o Flamengo, se tem cabeça de gestão boa, ele vai ser o dono. Mas quando ele não for usar, ele vai ceder. É igual o avião aí da dona Leila. Mas mais ou menos, né, Wander? Porque também tem essa situação no gramado. Aí o gramado fica ruim. Não, mas vai ceder. Ele dá para ceder. Ele vai administrar, ele não vai fazer uma festa, uma farra do boi. Mas eu acho que será melhor administrado. Entendeu? Porque hoje não é bem administrado. O Maracanã, há alguns anos, quando ele era ainda administrado lá pelo consórcio, né? O Maracanã estava cheio de problemas. Quem consertou foi o Flamengo. O Flamengo trocou refletor, o Flamengo trocou gramado, o Flamengo consertou cadeira. O Flamengo tem que fazer obras, quando ele assumiu o estádio a primeira vez, foi em caráter provisório, emergenciais para o estádio poder funcionar. Aí depois vieram as licitações provisórias, o Flamengo e o Fluminense vêm a reboque, vêm junto, né? Os dois juntos. Isso está sendo renovado de tempos em tempos. A questão é que o edital do Estado do Rio de Janeiro, para licitação por 30 anos, que está de novo sendo revisto, rediscutido, ele coloca algumas cláusulas que são muito leoninas. Por exemplo, a obrigatoriedade de ceder o estádio quando talvez que o Vasco quiser. Não é difícil assim. O Flamengo e o Fluminense assumem o estádio, cuidam do estádio. É mais ou menos o seguinte, ó, essa casa aqui, quem cuida são vocês dois. Beleza, mas quando eu quiser eu vou lá passar o fim de semana, fazer churrasco, ficar na piscina e vocês têm que sair. Então o cara banca, e na hora que o outro está afim de passar um fim de semana, você tem que abrir a porta pro cara e tudo bem. E eu pago o preço que eu quiser. O Vasco ainda quer pagar menos ainda do que eles dizem que custa. Então por que o Vasco não divide com o Flamengo e o Fluminense ali no dia a dia? Ele quer entrar na boa, que eu falei. Ontem não quis jogar lá no Maracanã. Mas quando tem o potencial de um Maracanã lotado, com sua grande torcida, como o jogo do Palmeiras, aí eu quero jogar no Maracanã. Aí é muito fácil, né? Eu tenho São Januário, jogo São Januário. Vocês ficam aí bancando o Maracanã. Quando me interessar, eu vou. E o edital de licitação, ele dá brecha para isso. O Botafogo não, que o Botafogo joga lá no Engenhão, no Newton Santos, né? Que é uma outra história também que pouco se fala. Que é outro estado também erguido com dinheiro público, que virou uma propriedade privada sem maiores discussões. Então, acho que assim, o edital, ele é muito ruim. É muito ruim. Quer dizer, vai viver sempre esse problema de gramado, ter que se curvar ali a certas situações por conta da política.
Porque quem faz o edital, ele pensa, o Vasco tem muitos torcedores. Torcedores são eleitores. Eu não posso comprar essa briga com a torcida do Vasco. Né? Então eu tenho que ficar fazendo média com todo mundo. Por isso que eu digo, a solução seria um dia colocar um preço real daquilo, uma avaliação real, feita não por canetada, mas profissional, definir quem quer comprar o Maracanã. Bota uma placa aqui, vende-se. Quem quer comprar? Se uma empresa quiser comprar, explorar, que faça, que explore, que alugue para os clubes, porque não tem condição mais de ficar ali. E esse dinheiro tem que reverter para o Estado. Isso seria o correto. Porque até hoje o quê? Ele vira o estádio uma massa de manobra para politicagem. Isso é politicagem. Sem contar os canapés e salgadinhos. Tem isso também. O governo do Estado coloca lá no edital que tem que dar não sei quantos camarotes, cadeiras, estacionamentos, vagas para automóveis, canapés e salgadinhos. Pô, acho que eu vou alugar pro meu aniversário. Uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, é brincadeira, Mauro, deixa eu te perguntar. O Pacaembu tinha Calma aí, antes de você perguntar, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Os amigos do poder. Não, o Pacaembu tinha buffet. Isso. Buffet. Entrava lá o vereador que trazia, claro, assessores e convidados. Eu conto essa história aqui, toda hora me perguntam para contar, eu conto. Os caras barraram o doutor Paulo, porque pensaram que não era... Essa é verdade. Ele falou, eu esqueci a credencial aqui, eu sou o Paulo Machado de Carvalho, porteiro. Esse é o nome do estádio, meu amigo. Isso é bico. Sai da porta, entrou um vereador. Paulo Machado de Carvalho. Um negócio assim. É isso, portão 14, isso é histórico. Então, é complicado. Doutor Paulo? Doutor Paulo, você estava lá, tinha uma cadeira lá. Mais ainda, ele tem uma cadeira lá escrito, cadeira reservada Paulo Machado de Carvalho, cadeira de madeira, aquela cadeira de cinema antigo e tal. Ele só queria entrar e sentar na cadeira dele, sem canapé. Sem convidado. Sem canapé. E sem canapé, você só queria... Ô, pilhado. Deixa eu fazer uma pergunta pro Mauro. Ô, Mauro, se o Fluminense ou o Flamengo ou o Vasco quiser jogar no Engenhão, pode? Em tese poderia, mas na verdade não pode. Em 2016, os presidentes do Flamengo e do Botafogo brigavam igual duas crianças, né? Aquilo foi uma das coisas mais bizarras. Foi quando o Flamengo até fez aquela reforma do estádio da Portuguesa para mandar os jogos lá. Que era uma ideia de fazer o quê? A ideia não era ruim, era repetir o que o Calil fez em Belo Horizonte. O Calil saiu do Mineirão e foi para o Independência. Acertou com o América Mineiro para jogar lá. Ele só ia no Mineirão nos jogos grandes do Atlético. E aí ele negociava com a Minas Arena, tipo, semifinal dos Libertadores. Aí, a chance de ganhar dinheiro. Claro que a Minas Arena também queria. Aí o Calil endurecia, não, eu vou jogar lá no Independência, dane-se. Ah, mas não sei o que, você tem que jogar aqui, o estádio é maior e tal. Ele negociava uma condição melhor. Cede um pouquinho aqui e ali, ele conseguiu um acordo mais interessante para o Atlético. Então o Flamengo tentou fazer a mesma coisa. Não teve capacidade de manter aquilo ali, porque cometeram vários erros no processo. Mas o Flamengo só fez aquilo porque não jogava no Engenhão. E o Botafogo, na época, precisando de dinheiro. E quando o Flamengo jogava no Engenhão, o Fluminense jogava no Engenhão, evidentemente gerava mais receita. Aluguel do estádio, bares, estacionamento, o Botafogo faturava. O ano que o Botafogo mais ganhou dinheiro, que eu me lembro, lá atrás, desde que o estádio foi inaugurado, foi quando o Maracanã ficou fechado, que os clássicos eram todos lá. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2010 jogando no Engenhão, a partida final contra o Guarani. Em 2011, eu lembro também quando o Corinthians foi campeão, na última rodada teve Vasco e Flamengo jogando lá no Engenhão, o Vasco foi vice-campeão. Os clássicos eram lá, os jogos do Flamengo, Libertadores, Fluminense eram lá, todo mundo jogava no Engenhão. Então tinha demanda, o Botafogo faturava mais. Porque aquele estádio só com o Botafogo é um estádio tradicionalmente deficitário. Agora, com a campanha desse ano, melhorando a arrecadação, talvez o Botafogo consiga até lucrar. Mas, em geral, o Engenhão dava problema. Eu me lembro de ver jogos do Engenhão com o placar eletrônico que estava parado, a margem ali do campo, até aquelas plantinhas em volta ali não tinha manutenção. Era muito claro que o Botafogo não conseguia fazer uma boa manutenção. Mauro, a gente está voltando aqui para a rádio. Eu já vou te devolver a palavra em um segundinho. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César Pereira. Então, assim, na prática, tem que pedir autorização ao Botafogo. Mas como é um estádio também erguido com dinheiro público, deveria haver a permissão para que os outros, quando quisessem, requisitassem e jogassem, como o Vasco fez com o Maracanã. Com o canapé. Com o canapé. Eu recebi de um amigo da Espanha a maquete. A Espanha está se preparando para a Copa de 2030, provavelmente vai conseguir fazer com Portugal e com Marrocos. Então, o Barcelona e o Real estão renovando os estádios, estão fazendo reformas. O novo estádio do Real Madrid é sacanagem. Eu vi em 3D. São 4 gramados diferentes. São 4 camadas de gramado. Então jogou, tira um, vira, entra outro. Aí você pode... reserva. 4. São 4 no total. 1 em cima e 3 de baixo. E tipos também diferentes e tal. Aí,
quando você quer fazer, você pode fazer 2 eventos de tênis, por exemplo, um vôlei de praia e um tênis. Você fecha, o estádio, se você quiser, abre, aí fecha, aí entra uma divisória no meio, entra uma arquibancada para cá, outra para cá. 2 ambientes. 2 ambientes ao mesmo tempo. Você corta lá, metade aqui, metade ali, aí você tá num piso neutro, sem gramado. Né? Show, você pode fazer um aqui, outro ali. Tudo fechado, com acústica, tudo bonitinho. Esse é o campo do Real Madrid. O campo do Barcelona, eu não recebi o 3D, mas eles não estão permitindo aquela visitação que se faz, porque o final era dentro do estádio. Então, como está em reforma, não está fazendo. O que eles fizeram? Eles fizeram um espaço em 3D sobre a vida do Messi. Quando termina a visitação, que você deveria descer para o estádio, você cai numa sala onde você tem a vida do Messi 360 graus. Até cara que detesta o Barcelona chora. Negócio emocionante. Mostrou. É um negócio assim, é um filme, mas é como se você estivesse dentro do campo jogando com o Messi. É um pouquinho diferente dessa situação que a gente está ouvindo aqui, né? Claro.